Então é o seguinte, pessoal, vamos colocar a mão na massa. Para a gente poder iniciar o processo de reparo dessa peça aqui, nós vamos começar então pelas massas, tá? Nós temos duas massas na nossa linha, que é a massa de enchimento e a massa de pequeno reparo, tá? E a gente vai mostrar aqui agora na prática qual que é a utilização de cada uma delas. Nesse caso, vamos começar pela massa de pequenos reparos, tá? Então, o que é o mais importante nesse primeiro momento? É a gente homogeneizar ela muito bem, tá? Então, como ela fica algum tempo descansando, é muito importante que a gente homogeneize a embalagem, a fim de que o produto se misture completamente. O que é o mais legal dessa massa? É uma massa monocomponente, livre de solvente, e foi desenvolvida para remoção de pequenos riscos superficiais, batidas de pedra, enfim, onde a gente requer um nivelamento da superfície usando o mínimo de material, tá? Então o que é interessante também nesse produto? Depois que eu usar, o que sobrar, eu posso simplesmente devolver ele para a embalagem. Então ele se torna um produto extremamente econômico. Ó, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou simular 3 tipos diferentes de defeitos aqui em pintura, onde a gente poderia estar utilizando a massa de pequenos reparos, tá? Então eu vou fazer um risco superficial, um defeito como se fosse uma batidinha de pedra e um defeito um pouquinho mais profundo para a gente utilizar outra massa, que seria a massa de enchimento. Vamos fazer aqui como se fosse uma batida de pedra, ó. Eu vou riscar e vou fazer um amassado. A gente está fazendo agora o lixamento da região. Outra característica muito interessante das massas de cor ultravioleta é aquela questão de que elas podem ser aplicadas sobre a pintura automotiva. Eu não preciso lixar até chegar na chapa para poder aplicar a massa, tá? Como ela não tem solvente na composição e nenhum tipo de monômero de estireno, nada vai agredir a superfície, então eu não vou ter aquele problema de mapeamento, né, ou dificuldade no lixamento, dificuldade no disfarce do reparo, tá? Então se vocês notarem aqui, a gente fez a aplicação do produto fazendo somente o preenchimento tanto do risco quanto das batidas de pedra, e agora a gente vai proceder com a cura. Na hora de proceder à cura, é muito importante que o equipamento esteja próximo da superfície que será curada. Se eu faço uma cura muito de longe, eu posso perder muita potência ótica e eu corro o risco de que o produto não cure em profundidade, apesar de ser uma camada extremamente fina. Então qual que é o procedimento aqui nesse caso? Eu vou deixar o equipamento aproximadamente um dedo de distância, ó, e vou submeter a 1, 2, 3, 4, 5 segundos. É o suficiente. Aqui agora nesse risco, novamente um dedo de distância, 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Isso aqui já é mais do que o suficiente para que a gente já consiga lixar o material e dar continuidade no nosso reparo. E agora eu vou mostrar a mágica, que já está seco. A gente vai fazer o lixamento, o nivelamento da superfície e um disfarce no lixamento para que a gente possa posteriormente aplicar também o primer. Agora a gente vai estar utilizando a massa de enchimento e o procedimento é exatamente o mesmo, tá? Homogeneizar bem o produto, né? Evitar essa sedimentação que ele tenha, garantir que o produto está extremamente mexido aqui para a gente conseguir fazer a aplicação, tá? Esse produto, a mesma questão também, ele não tem solvente, né? Ele não tem nenhum tipo de monômero de estireno, então ele vai poder ser aplicado também sobre a pintura, tá? Só que o que é o diferencial desse produto? Aqui no caso ele já trabalha com tecnologia de microesfera, então é um produto que vai dar mais volume, vai melhorar a lixabilidade. Com isso a gente consegue fazer um enchimento um pouco maior do que com a massa de pequenos reparos. O que é importante frisar também? Aonde eu tenho uma região que eu vou ter que fazer um enchimento um pouco maior, eu não posso fazer em uma única vez. Então, como que é o recomendado? Nesse caso aqui, ó, eu passando a mão, eu consigo sentir que eu tenho aquele amassado. Então, qual que é o procedimento nesse caso? Eu vou aplicar o produto, uma camada, ó, eu vou aplicar uma pequena camada, vou secar por 1, 2, 3, 4, 5 segundos e agora sim eu vou aplicar uma segunda camada. Deixar secar por mais 1, 2, 3, 4, 5. Isso eu posso ir fazendo até com que eu atinja
a camada necessária, mas nunca em uma única aplicação. No caso aqui, obviamente, é um reparo bem pequeno, tá? Vamos supor aqui que a gente tivesse feito um pequeno amassado nessa região do vinco, tivéssemos feito o trabalho de funilaria, puxados com a spotter aqui, nivelado ao máximo isso aqui, eu precisasse fazer a aplicação de uma massa numa área maior. Eu poderia? Normalmente, tá? Você vai aplicar da mesma maneira que uma massa convencional. A única questão que tem que ser levada em conta é o tamanho da espessura. Jamais uma espessura acima aí de 2 milímetros, tá? Sempre camadas finas intercaladas com a cura, né? Então você aplica uma camada e depois você faz a cura. Mais uma camada e depois você faz a cura. Outra questão interessante aqui, ó, iniciei o processo de lixamento, eu detectei que aqui nessa região ainda ficou um pouquinho baixo, tá? Então eu vou fazer mais um repassinho aqui, ó. Então massa sobre massa aqui tranquilamente, ó. Fiz a aplicação da massa. 1, 2, 3, 4, 5. Já posso lixar e continuar com o meu reparo. O que sobrou da massa, vou devolver para a embalagem. Vamos lá, como aqui agora nesse caso eu vou precisar, onde eu apliquei a massa de enchimento, fazer a aplicação de um primer e depois fazer a pintura, eu já vou fazer um lixamento, uma ativação da região, pensando em tudo onde eu vou aplicar o primer, tá? Lembrando que se nós fôssemos fazer o reparo somente nessas duas áreas aqui onde a gente aplicou a massa de pequeno reparo, eu poderia fazer o refino do lixamento e pintar diretamente sobre essa massa, como uma massa acrílica convencional, tá? Mas nesse caso, como a gente vai dar um primer, eu vou passar uma lixa ao redor desse reparo para que a gente consiga fazer a aplicação do primer perfeita sem deixar nenhum tipo de mapeamento. É isso aí, ó, pessoal, dando continuidade ao nosso reparo, a superfície ali já está preparada, devidamente lixada, desengraxada, e a gente vai fazer agora a aplicação do primer. E a gente vai utilizar aqui ó, o primer UV da Dimension, é um primer de cura ultravioleta, é um primer que tem algumas características diferentes dos primers convencionais, isso é muito importante, então eu vou classificar para vocês quais são elas. Primeira coisa, esse produto aqui ele vem pronto para o uso, tá? Então, é muito importante que você homogeneize ele muito bem, agitando, utilizando uma régua ali dentro, descolando todas essas cargas que ficam aqui sedimentadas no fundo para garantir que ele está totalmente homogêneo e está totalmente disperso, tá? Outra questão importante é a pistola que você for utilizar para aplicar o primer. É muito importante que ela também não seja uma caneca transparente de plástico, que esteja recebendo luz, tá? Então, aqui no caso da nossa Evolution, é uma pistola que foi desenvolvida especificamente para aplicação de produto ultravioleta, então a caneca dela já é preta, tá? E uma outra característica desse produto é a transparência, né? Apesar de ser um primer cinza, ele tem um alto nível de transparência, isso é uma necessidade para que o equipamento de ultravioleta consiga fazer uma cura perfeita, não somente em superfície, mas também como em profundidade. Então, por isso, o produto nos passa uma falsa impressão de que ele não está dando enchimento. Mas a gente vai mostrar para vocês na prática que ele dá muito enchimento. Uma outra questão que cabe ressaltar é que às vezes você já tem um primer que você já utilizou ele algumas vezes, ele por algum descuido talvez ele ficou ali um pouquinho aberto, acabou evaporando, ele acabou encorpando e engrossando. Você pode estar utilizando aí um thinner de PU poliéster convencional para poder também fazer a diluição da forma com que fique melhor para você a aplicação. Até em cima dessa questão da transparência, o que a gente recomenda? Que você aplique somente uma quantidade necessária, né? Então, como que a gente detecta isso? O reparo ele vai ficar sempre meio que perceptível por baixo do primer. A gente vai estar sempre olhando a área que a gente está reparando. Se a gente aplica muito primer ao ponto da gente não ver mais o reparo, tecnicamente significa que a camada está muito alta. Então, a gente pode ter algum problema na questão da cura de profundidade. E uma outra característica que é muito importante, esse aqui é um produto de cura ultravioleta, porém ele tem na composição um certo nível de solventes, né? Então quando a gente faz a aplicação sobre a superfície, eu não posso de forma nenhuma já fazer a cura na sequência que eu apliquei. Eu preciso fazer um flash off até que o produto fique com aspecto de fosco, para só então eu colocar a curadora por cima e fazer a cura 100%, tá? Do contrário, a gente pode ter problema de desplacamento, mapeamento, craquelamento, enfim. Então é muito importante obedecer o flash off antes de efetuar a cura. Quais superfícies você pode utilizar o primer UV? Qualquer tipo de superfície, tá? Na chapa direto,
você não precisaria nem fazer a aplicação do Wash Primer, mas você pode aplicar o Wash Primer também. Superfícies plásticas, a gente recomenda que você aplique ali uma poeirinha de selador para plástico. Alguns tipos de plástico você também não precisa. A gente sempre menciona de fazer um spot test localizado ali para ver qual que é a melhor forma do produto se comportar, tá? Mas é importante frisar que isso aqui é um primer de poliuretano, tá? Então ele tem as mesmas características de um primer convencional. Pode se aplicar tanto na chapa metálica como no para-choque de plástico. Então é isso, pessoal, agora a gente vai fazer a aplicação, o primer já está na pistola, já fizemos o lixamento ao redor do reparo, aplicamos a massa, fizemos agora o desengraxe, então a gente vai aplicar 2 demão mediana molhada por cima dessas áreas onde a gente fez o reparo e vamos aguardar aí pelo menos uns 3 a 4 minutos do flash off. Percebe-se que o primer agora ele está um pouco brilhante. Isso significa que nós ainda temos solvente, então a gente vai esperar esse solvente ir embora para então a gente aplicar mais uma segunda demão. Note que o primer já ficou fosco nessa região aqui também, né? Então agora eu vou aplicar mais uma segunda poeirinha e já vai ser mais do que suficiente. Lembra que eu mencionei anteriormente que a gente fica o tempo todo olhando o reparo. Isso é essa característica do primer ser transparente, tá? Vamos lá. Ó, uma característica legal pra caramba do primer também é essa questão, ele só vai curar quando a gente colocar curador UV por cima. Então, vamos supor se fosse um primer convencional, onde a gente acaba pulverizando ao redor, esse produto ele começa a ir secando. O primer UV não. Enquanto a gente não colocar curador em cima, ele não seca. Então, essa poeira que está ao redor da peça, a gente consegue simplesmente com um paninho desengraxante, ó, eu já removo esse pulverizado, ó, esse overspray da peça aqui, ó, ao redor do reparo, e eu não preciso nem me preocupar com a questão da limpeza, tá? Então, isso aqui é uma dica bacana, um macete bem legal aí, ó, que você pode estar reproduzindo aí durante o seu trabalho, tá vendo, ó? Tô tirando todo esse primer que tá pulverizado ao redor do reparo aqui, ó, e vou deixar somente o que tá em cima da área danificada, ó. Perfeito, é isso aqui, ó, tá? Então a gente agora vai esperar mais uns minutinhos, terminar o flash off e já vamos proceder com a cura. Por que é muito importante a gente proceder com o flash off? Se a gente não faz o flash off e a gente já tenta instantaneamente fazer a cura, o produto vai curar em superfície, vai criar uma película por cima e vai reter o solvente que está por baixo. Isso vai fazer o quê? Com que o produto desplaque, craquele, mapeie e gere um monte de outros problemas, tá? Então aqui agora, ó, se vocês olharem, o produto já ficou fosco, eu já consigo proceder com a cura. Como é uma área um pouco maior, é muito importante que a gente submeta o equipamento ao redor de todo esse reparo, tá? Por um tempo aproximado aí de 5 segundos, como a gente fez anteriormente com as massas, tá? Então a gente vai começar primeiro por essa região, e aí o que eu gosto de fazer? A um dedo de distância, primeiramente eu vou dar uma curada em tudo, ok? E aí agora eu vou deixar mais 5 segundinhos superficialmente aqui, ó, para garantir que toda a região recebeu a incidência da curador UV. Já era, aqui o primer já está seco. Vamos fazer a mesma coisa nessa região. Vou dar uma voltinha a um dedo de distância. Já iniciei a geração de radical livre, a cura. E agora, mais devagarzinho, por aproximadamente 5 segundos em cada região aqui também, vou fazer o processo de cura. Ok? É isso. Nossa peça já está reparada, já está com o primer. Agora a gente vai iniciar o taqueamento dessa superfície para iniciar a pintura. Então vamos lá, pessoal. O que é o mais importante a gente frisar? Lembra que eu mencionei anteriormente que o produto ele tem esse aspecto transparente, né? Então o tempo todo a gente está olhando o reparo. E para quem não está acostumado, isso passa uma falsa impressão de que o produto não deu enchimento. Mas muitas vezes a pessoa se engana, porque apesar de transparente, ele dá muito enchimento, tá? Então eu tenho aqui um medidor de camada, e a gente vai fazer uma medida mais ou menos nessa região aqui onde só tem primer e aonde não tem, para vocês terem uma ideia aí de qual foi o ganho aproximado na quantidade de primer, tá? Então vamos aqui na pintura normal aqui, ó. Nós estamos falando algo em torno de 293 microns. Deixa eu tirar uma segunda medida. É isso mesmo, ó, 303, é uma peça de repintura, então já tem uma certa camada. Agora eu vou colocar nessa região aqui, ó, mais para fora, saindo
saindo da massa, tá? Aonde a gente tinha somente o primer, para vocês terem uma ideia, ó. 414. Então aqui a gente já está falando de mais de 100 micras, somente 2 camadas. Então é o seguinte, pessoal, acabei de fazer agora a aplicação da tinta, eu dei uma mãozinha por cima da região do primer ali somente para a gente poder fazer a cobertura, dei uma lixadinha com a 3000 para tirar as arestas ao redor da peça, né? Já limpei. Agora eu desengraxei e dei já uma demão fazendo o degradê, então o reparo está praticamente pronto. Só que antes de invernizar, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse produto aqui da Collagen, que é o Easy to Check, ele vai dar uma camada brilhante por cima para a gente ver se o reparo ficou perfeito, se não tem nenhum tipo de ondulação e se a gente vai poder invernizar e dar como terminado esse reparo. Vamos lá! Reparo concluído, a região onde a gente fez o reparo aqui e aqui, sem nenhum tipo de marca, sem nenhum tipo de mancha. Agora a gente só vai secar esse produto aí e aplicar o verniz rápido.